Tudo bem, pessoal? Nossa aula de hoje do Mediclube é Síndrome Coronariana Aguda. É um tema extremamente importante para a sua prática clínica, principalmente você que vai se formar agora ou que já se formou, que está aí na porta de entrada no departamento de emergência, é para você que esse paciente vai chegar. Então é importantíssimo saber reconhecer e tratar adequadamente para diminuir a mortalidade e a morbidade dessa doença que é extremamente prevalente. Tá? Então, antes de começar a falar sobre a aula, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da nossa aprendizagem de hoje. Então, inicialmente é importante entender a fisiopatologia do infarto, das síndromes coronarianas agudas, para poder diferenciar uma condição de outra. A gente vai aprender a reconhecer e diferenciar as síndromes coronarianas agudas, tá? Lembrar que a gente pode ter a síndrome coronariana com supra e a sem supra de ST, então vamos tentar diferenciar e reconhecer também. Aprender a estratificação de risco, isso é extremamente importante, porque essa estratificação vai definir se o paciente precisa ou não do internamento hospitalar, do encaminhamento para um serviço de referência e também aprender principalmente o tratamento farmacológico das síndromes coronarianas agudas. Tá? Então, sem perder muito tempo, vamos falar agora com vocês das síndromes coronarianas agudas sem supra de ST. Tá? Com supra de ST vai ser tema de outra aula. A gente fala agora sobre as síndromes sem supra de ST. Vamos contextualizar a importância desta condição para você aí que está se formando, que está entrando agora no mercado da medicina. Então, o infarto é a principal causa de morte no Brasil, isso todo mundo já sabe. No SUS, pessoal, 10,2% de internações foram relacionadas às síndromes coronarianas agudas e ela é muito mais prevalente na população mais idosa, então 25% nos pacientes acima de 50 anos. Tá? Um registro brasileiro chamado BRACE, um registro bem importante aí, que foi feito no Brasil, viu que das síndromes coronarianas agudas sem supra de ST, 45,7% das internações, 2/3 eram por infarto agudo do miocárdio e 1/3 por angina instável. E o que se viu também nesse estudo BRACE, esse registro brasileiro, a baixa adesão medicamentosa desses pacientes. Então, mesmo sendo reconhecido e tratado adequadamente, a adesão terapêutica era muito baixa, tanto por má prescrição médica, como também por não tomada da medicação do próprio paciente. E isso confere um pior prognóstico para esta população. Então é importante reconhecer, importante tratar adequadamente esta condição. Vamos falar um pouquinho agora sobre a fisiopatologia da doença coronariana aguda e crônica também, para contextualizar e entender as síndromes sem supra de ST. Então, a gente tem um vaso aqui, esse vaso ele vai ser dividido em 3 camadas. A gente tem a camada adventícia, a camada média e a camada íntima. Na camada média, a gente vai ter células musculares lisas, importante saber isso, e na camada íntima é onde tudo acontece. Então, por fatores de risco de doença coronariana, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, tá? Doenças inflamatórias, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, aumenta o risco cardiovascular. Então, qualquer condição que leva à inflamação desse vaso vai levar a uma inflamação principalmente da região do endotélio. Lembrar que o LDL, o mau colesterol, vai estar presente na corrente sanguínea, levando esse mau colesterol para os vasos sanguíneos. Então, o LDL se aproxima da região endotelial e acontece uma absorção desse LDL para a região subendotelial. Após essa absorção para a região subendotelial, monócitos vão entrar em ação e vão fagocitar esse LDL, formando as chamadas células espumosas, os foam swells, que estão presentes aqui no nosso vaso. Então, observe uma formação nessa região de cristais de colesterol e aqui a gente vai ter o chamado core lipídico. Esse core lipídico, quando ele é exposto à região sanguínea, ele é altamente trombogênico. Além do core lipídico, a gente vai ter as células musculares lisas que vão se situar na camada média, formando a chamada capa fibrosa. Observe aqui, células musculares lisas formando a capa fibrosa, protegendo esse core lipídico do contato com a região do fluxo sanguíneo. Os linfócitos T, que ao ser ativados, eles vão aniquilar, vão destruir as células musculares lisas, levando essa capa fibrosa uma maior vulnerabilidade, um maior risco de erosão e um maior risco de ruptura. Se eu tenho uma erosão, se eu tenho uma ruptura dessa região do endotélio, eu vou ter exposição de fatores pró-coagulantes desse core lipídico, levando ao risco de formação de trombo naquela região. Então, vamos lá. Quanto maior a capa fibrosa,
menor o risco de exposição do core lipídico. Quanto menor a capa fibrosa, maior o risco de exposição do core lipídico. Então, pessoal, fica fácil entender. Nos pacientes que têm doença arterial coronariana crônica ou quadro clínico de angina estável relacionado ao desbalanço oferta e demanda, eu vou ter uma capa fibrosa mais grossa. Então, um menor risco de exposição do core lipídico. A placa de ateroma está pronta, mas dificilmente ela vai romper e levar a uma síndrome aguda. Nos pacientes que têm uma síndrome coronariana aguda, essa capa fibrosa ela foi destruída pelos linfócitos T. Essa capa fibrosa ela vai estar menor, vai estar mais fina, então o core lipídico ele fica mais exposto. Então qualquer erosão, qualquer ruptura dessa região da capa fibrosa vai expor o core lipídico. Ao expor o core lipídico, eu vou ter liberação de fator tecidual, fator de von e Lebrun, levando a uma agregação e adesão plaquetária naquela região, levando à formação de um trombo. Então, estresse físico, estresse emocional vai levar a uma erosão endotelial, pode levar também a uma ruptura endotelial, levando às síndromes coronarianas agudas, por exposição do core lipídico e liberação de fator tecidual, o fator de von e Lebrun, que vai promover adesão plaquetária. Quanto mais plaqueta chega, ela manda informação através de tromboxano E2, através de trombina, que precisa de mais plaqueta, então vai chamando plaqueta, formando uma intensa agregação plaquetária naquela região, formando um trombo. E esse trombo vai promover uma diminuição do fluxo sanguíneo naquela região, levando à síndrome coronariana aguda, que pode ser sem supra-DST ou com supradesnivelamento do segmento ST. Observem como ficou fácil de entender como é que é feito o tratamento desse paciente. Então, eu tenho que inibir a agregação plaquetária. Por isso que é muito importante saber utilizar os antiplaquetários para este paciente. Obviamente, eu tenho que diminuir estresse físico e estresse emocional através do controle dos fatores de risco da doença arterial coronariana para o nosso paciente em questão. Tá tranquilo até aí? Continuando aqui, falando um pouquinho ainda mais sobre a fisiopatologia. Observem, se eu tenho uma ruptura completa dessa placa aterosclerótica, então rompeu a placa aterosclerótica, eu vou ter uma formação de um trombo nessa região, e esse trombo nessa região pode levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo, levando às síndromes coronarianas agudas, tá? Se eu tenho uma erosão superficial naquela região, eu posso ter a formação de um trombo também, e eu posso levar a uma síndrome coronariana aguda com supra-DST, uma oclusão completa, tá? Então, com supra-DST, eu vou ter uma oclusão completa do vaso sanguíneo. Nas síndromes coronarianas sem supra-DST, que pode ser angina instável ou infarto sem supra, eu tenho uma suboclusão do vaso. Observe que o vaso ainda está pévio, ainda tem fluxo sanguíneo naquela região. Com supra-desnivelamento do segmento ST, não, eu tenho uma oclusão completa, o trombo ocluiu tudo. Esse paciente, eu tenho que abrir essa artéria o mais rápido possível. Não está chegando sangue, vai levar a uma necrose mais intensa e eu posso levar a uma perda daquela região do miocárdio, levando a uma provável insuficiência cardíaca no futuro, se não tratar desse paciente precocemente. Tá? No paciente estável, como falei para vocês anteriormente, a capa fibrosa ela é mais grossa. Além disso, tem um depósito de cálcio. Então, esse paciente tem um risco menor de erosão, de ruptura da placa, levando apenas a um quadro de angina estável, que não é o tema da nossa aula. Então, para diferenciar uma angina estável do infarto sem supra, de uma síndrome coronariana com supra-DST, eu vou levar em conta a anamnese do paciente. Então, o tempo de dor é extremamente importante. Quanto mais prolongada a dor, fala mais a favor de um infarto sem supra ou com supra-DST. Tá? O marcador de necrose miocárdica ele vai ser essencial para diferenciar angina instável de infarto sem supra. E no paciente com supra, o diagnóstico vai ser eletrocardiográfico. Eu vou ter um supradesnivelamento do segmento ST maior ou igual a 1 milímetro em derivações contíguas. Tá? Não é o tema da nossa aula, mas é importante saber diferenciar com supra de sem supra-DST, porque o tratamento é diferente para os dois pacientes. Em um, eu tenho que abrir a artéria com o mais rápido possível, através de uma trombólise química, de um cateterismo cardíaco com angioplastia. No outro, eu vou usar a medicação muito parecida com relação com supra, mas eu não faço trombolítico para o paciente que tem uma suboclusão. Importantíssimo esse conceito, não confundir aí na sua prática clínica. Então, pessoal,
Na aula da gente vai falar um pouquinho sobre como reconhecer a síndrome coronariana aguda, e para reconhecer eu preciso avaliar a probabilidade do paciente ter uma síndrome coronariana aguda. Reconheci que ele tem um SCA, eu vou estratificar o risco de evento cardiovascular desse paciente no futuro, vou manejar ele clinicamente e já no hospital terciário, com a equipe do Heart Team, com os cardiologistas, cirurgiões cardíacos, eu vou definir qual é a estratégia de revascularização do meu paciente. Observe que nessas etapas, você aí que está se formando agora, ou que já se formou, que está numa emergência, numa UPA, no hospital de emergência clínica, você trabalha aqui nesses 3 primeiros pilares das síndromes coronarianas agudas. Nesse quarto aqui, você vai saber, porque você é muito inteligente, está aprendendo aí com o pessoal no Mediclube, entretanto, isso aqui fica à parte já no hospital terciário para esta definição. Então, pessoal, como é o diagnóstico clínico de uma síndrome coronariana aguda? Você deve estar careca de saber qual é aquela dor que é classificada como uma dor típica anginosa. Então, uma dor precordial ou retroesternal. Uma dor, normalmente, ela é intensa, ela pode ser em aperto, em peso, em constricção, tá? A região que ela está mais presente é nessa região do precórdio, pode irradiar para essa região da submandibular, da mandíbula, a face interna do membro superior esquerdo, mas pode também ir para a face interna do membro superior direito. Pode irradiar para a região interescapular, então ele pode falar que ele irradia para a região interescapular, se irradiou para a região escapular, se foi para baixo da região do epigástrico, se foi para cima dessa região da mandíbula, fala contra o diagnóstico aí de síndrome coronariana aguda, tá? Sintomas associados é importante perguntar. O senhor que está sentindo essa dor no peito, teve náusea, vômito, suadeira fria, ficou pálido? Então isso é muito importante, pessoal. Qualquer dor torácica que vem com sinais e sintomas autonômicos de náusea, vômito, diaforese fria, palidez, é uma dor torácica que deve ter bastante atenção para você que está no departamento de emergência. Provavelmente é uma condição grave e a síndrome coronariana aguda vai ser a principal etiologia da dor torácica neste contexto. Alguns pacientes podem ter síndromes agudas sem ter esse diagnóstico muito exuberante, como por exemplo uma dor mais intensa, que dura mais prolongada, tá? Ele pode ter apenas uma dor torácica que durou mais de 20 minutos. Por exemplo, tinha uma dor de esforço e de repente essa dor de esforço não aliviou, está durando mais que 20 minutos, então provavelmente aquela placa que estava estável instabilizou. Isso também é considerado uma síndrome coronariana aguda. Se o paciente tem uma angina de início recente, pessoal, mesmo que ao esforço, CCS2 ou CCS3, CCS é a classificação canadense de angina estável. O 2 é grandes esforços, o 3 é mínimos esforços. De início recente, isso também é considerado uma síndrome coronariana aguda. Uma placa que instabilizou. Se você não reconhecer inicialmente, depois de um tempo, após 2, 3 meses, esse paciente estabiliza essa placa e aí passa a ser tratado como uma doença coronariana estável. Piora da classe funcional, por exemplo, era um paciente que tinha uma angina estável CCS2 e aí nos últimos meses rapidamente foi para 3, 4, dor em repouso. Isso também confere uma instabilização de placa, uma síndrome coronariana aguda e angina pós-infarto também é classificada como síndrome coronariana aguda. Lembrar que o paciente pode se apresentar aí com o famoso sinal de Levine, tá? Ele é pouco específico para esse perfil de paciente, entretanto, se tiver, pode sugerir o diagnóstico desta condição. Então, ele cerra o punho nessa região retroesternal, então pensar também em síndrome coronariana aguda para este perfil de paciente. Alguns pacientes, pessoal, podem ter quadros atípicos. Bastante atenção agora, porque pacientes idosos, mulheres, diabéticos, pós-transplantados, doença renal crônica, podem apresentar um quadro totalmente atípico. Por exemplo, pode se apresentar com dispneia. Num paciente mais idoso, pode ser apenas um quadro de delírio. Pode ter o famoso mal-estar, agonia. Então, muita atenção para este perfil de paciente. Então, nesses pacientes, eu vou precisar de exames complementares, um eletrocardiograma, um marcador de necrose miocárdica, para tentar fechar o meu diagnóstico clínico. Se não for um quadro atípico, o quadro vai ser muito típico. Então, todo paciente com dor torácica, seja ele típico ou atípica, merece um eletrocardiograma em pelo menos 10 minutos para diferenciar exatamente uma condição com supra de uma condição aí sem supra-desnivelamento do segmento ST. Então, peguei meu paciente no departamento de emergência, ele traz para mim uma queixa de dor torácica
típica. Através dessa dor torácica típica, eu posso ter várias condições, dentre elas as síndromes coronarianas agudas. Meu próximo passo vai ser avaliar a probabilidade desse paciente ter uma síndrome coronariana aguda. A probabilidade vai juntar a dor torácica do meu paciente com os fatores de risco clássicos para a doença coronariana. Então, o senhor é hipertenso? É diabético? É dislipidêmico? Fuma ou já fumou? Tem uma idade mais avançada? Tem uma história de doença coronariana precoce na família, então menor que 55 anos para homens, menor que 65 anos para mulheres. É um renal crônico, já tem uma doença arterial periférica. Pessoal, o paciente que tem doença arterial periférica, até 85% vai ter doença coronariana associada. Tem doença carotídea, já teve AVC isquêmico prévio, um AVC hemorrágico prévio, ou tem DAC prévia que já tem uma doença aí estabelecida. Então, tenho que perguntar para um paciente. Exames complementares, por exemplo, o senhor já fez um cateterismo cardíaco? Se ele fez um CAT nos últimos 10 anos e o CAT foi normal, pouco provável que tenha evoluído com doença coronariana neste paciente. Pode acontecer? Pode, mas não é comum. Já fez um teste ergométrico? Já fez uma cintilografia? Já fez alguma cirurgia de revascularização miocárdica? Então, na sua anamnese, tem que perguntar os antecedentes pessoais desse paciente para levar aí a um provável diagnóstico ou não de síndrome coronariana aguda. Pessoal, essa classificação é uma classificação que alguns livros trazem, outros não. É uma classificação clássica que foi descrita em 1881 no Circulation através desse estudo que é o CAS, Coronary Artery Surgery Study. Essa classificação, deve ter ouvido falar já, ela classifica a dor torácica do seu paciente em definitivamente anginosa, provavelmente anginosa, provavelmente não anginosa e definitivamente não anginosa. Então, classificação da dor torácica A, B, C e D. O que seria uma dor torácica tipo A? Dor retroesternal, precordial, precipitada por esforço, irradia para o ombro, membro superior esquerda, mandíbula, face interna do membro superior esquerdo, duração de minutos, mais de 10 minutos, que alivia com repouso ou nitrato. Então essa dor é uma dor típica, definitivamente anginosa, não tenho dúvida da dor do meu paciente. A letra B, provavelmente anginosa, tem a maioria das características que falei para vocês anteriormente, mas nem todas, então precisa de outros exames complementares para definir se é ou não. O paciente do tipo C, provavelmente não anginosa, tem poucas características da dor definitivamente anginosa e tem que precisar de outros exames para excluir ou não esta condição. E o D não tem nenhuma característica de dor anginosa. Então, eu vou pegar meu paciente, vou classificar a dor torácica dele em A, B, C, D, vou avaliar a probabilidade de ter uma síndrome coronariana aguda e isso vai definir qual vai ser a minha conduta com relação a este paciente, tá? Então, qual é o paciente que tem uma baixa probabilidade de doença coronariana? Se tiver até um fator de risco de doença para doença coronariana, exceto diabético, se for diabético já tem uma probabilidade pelo menos intermediária, idade menor que 60 anos, então eu considero o paciente com baixa probabilidade. Na intermediária eu vou ter dois fatores de riscos diferentes de diabetes mellitus, tá? Idade menor que 60 anos. E na alta probabilidade eu vou ter mais de dois fatores de risco. É um paciente diabético, então já tem uma alta probabilidade só por ser diabético, mais de 60 anos ou doença aterosclerótica conhecida. Então observe, o diabético, o paciente mais idoso, tem uma alta probabilidade de ter doença coronariana. Então, num contexto da torácica típica, uma alta probabilidade, eu não tenho dúvida que o diagnóstico é de síndrome coronariana aguda. Vamos resumir tudo aqui nesse fluxograma. Então, avaliei meu paciente clinicamente, fiz exame físico, normalmente não tem nenhuma alteração, fiz um eletro em 10 minutos para o meu paciente, tá? Se não tem supra, pode ser uma síndrome coronariana sem supra de ST. Então, vamos falar aqui da nossa aula. Se a dor torácica é tipo A, definitivamente ou provavelmente anginosa, e a probabilidade desse paciente ter DAC é intermediária ou alta, não tenho dúvida, pessoal. O diagnóstico é síndrome coronariana aguda e vou tratar esse paciente como tal. O paciente que fica ali no meio termo é um paciente que você vai ter uma dor torácica tipo A ou B, com a probabilidade de DAC muito baixa. Por exemplo, uma dor muito típica, é um paciente muito jovem, 30 anos, não é hipertenso, não é diabético, não tem nenhum fator de risco adicional. Você fica ali, será que é? Será que não é? Será que não é um vasoespasmo? Será que não é outra doença que está mimetizando uma síndrome coronariana aguda? Pode ser. Se o paciente tem uma dor torácica tipo C e uma probabilidade de DAC intermediária ou alta, ou seja, aqui já é o outro lado da moeda, uma dor que não convence muito.
mas é um paciente idoso, é um paciente diabético, já tem DAC, por exemplo, já tem uma probabilidade pelo menos alta de ter doença coronariana, você fica com o pé atrás. Esse paciente eu não posso mandar para casa, apesar da dor não ser muito típica, então vale a pena para este paciente exames complementares, por exemplo, marcador de necrose miocárdica. Então esse paciente entra no chamado protocolo de dor torácica. Falo sobre ele um pouquinho mais adiante. Se o paciente tem uma dor torácica tipo C e a probabilidade de DAC ela é baixa, ou se tem uma dor torácica tipo D e a probabilidade de DAC é baixa, aqui eu fico mais tranquilo. A dor não convence, a probabilidade de DAC é baixa, então eu vou pensar em outros diagnósticos diferenciais para o meu paciente. Então está excluído o DAC. É uma dissecção? É um TEP? É uma dor muscular? Tá? Então, para esse paciente, eu não vou pensar em síndrome coronariana aguda, ok? Então, pessoal, fiz lá
a clínica do meu paciente, anamnese, fiz o exame físico, já avaliei a probabilidade dele ter ou não uma síndrome coronariana aguda, faço o eletrocardiograma em até 10 minutos para todos os pacientes com dor torácica num departamento de emergência. Mais uma vez, não tem supra-DST, então pode ser uma síndrome sem supra-DST. Nesta condição, pessoal, o eletro vai ser normal em até 1/3 dos pacientes. Então, mesmo que o eletro seja normal, isso não descarta as síndromes coronarianas agudas sem supra-DST, seja ela angina estável ou infarto sem supra. Então, o mais importante é seriar. Se eu fizer um eletro inicialmente, não tem nada, fiz um eletro e alterou uma T negativa, um infra-DST, um supratransitório, opa, eu tive alteração dinâmica de DST, o diagnóstico provavelmente é de síndrome coronariana aguda sem supra-DST. Então, observem esse eletro aqui, o que chama a atenção, T negativa simétrica, D1, D2, AVL, AVF também, tá? Então, esse paciente tem, além de T negativa, também tem um infradesnivelamento do segmento DST bem discreto de 0,5 milímetros nessas derivações que falei para vocês anteriormente. Isso pode corresponder a uma síndrome sem supra-DST. Mas o mais importante, o conceito importante, seria o eletrocardiograma, tá? Uma dica importante para vocês aí no departamento de emergência. Se o eletro inicial ele é normal e o paciente persiste com dor, faça derivações alternativas, tá? Lembrar que V3R e V4R, que é infarto de ventrículo direito, V7 e V9, que é dorsal, você não vai ver no eletrocardiograma basal habitual que você faz toda vez. Então, tá com dor, o eletro continua normal, os exames ainda não estão disponíveis, não alterou troponina, faz essa derivação alternativa que você pode se surpreender com supra nesta região, tá? Vou mostrar para vocês agora, pessoal, alguns padrões eletrocardiográficos, tá? Que mesmo você que não é cardiologista, é importante saber, porque mesmo um paciente que tem uma dor torácica com eletro que inicialmente parece ser normal, essa alteração eletrocardiográfica pode chamar a atenção para uma doença mais grave. A primeira que trago para vocês é a chamada síndrome de Wellens. Esse nome vem do rapaz que descreveu essa síndrome. O que é que essa síndrome diz, pessoal? Então, um paciente que tem uma dor torácica típica e você vai no eletro e tem uma alteração em V2 e V3 chamada de onda T plus minus. Então, é onda T que ela inicialmente é positiva e depois é negativa. Observem, V2 e V3 positiva e negativa. Isso é o chamado padrão plus minus. O que esse padrão plus minus quer dizer? Esse paciente tem uma alta chance de ter uma lesão suboclusiva na região da descendente anterior proximal. Observem esse caracterismo aqui que eu mostrei para vocês anteriormente, um trombo na região proximal da descendente anterior. Dor torácica típica, com essa alteração do eletrocardiograma, atentar para a chamada síndrome de Wellens tipo 1, que é relacionada ao padrão plus minus. O mesmo Wellens descreveu posteriormente a síndrome de Wellens tipo 2, que é uma T negativa profunda e simétrica na região da parede anterior. V2, V3, V4, V5, podendo chegar até V6. Observe essa onda T negativa profunda, simétrica, nessas derivações que falei para vocês anteriormente. Isso também sugere uma alteração na descendente anterior proximal do meu paciente. Isso já confere um fator de alto risco de complicação cardiovascular. Esse paciente merece um encaminhamento para um serviço de referência para propor alguma forma de revascularização dessa lesão que esse paciente apresenta. Outro padrão eletrocardiográfico, menos descrito, mas também muito importante, que também sugere uma oclusão na DA proximal, na descendente anterior proximal, como mostrado aqui nessa região dessa seta, nesse caracterismo cardíaco, é o famoso STT de Winter. O Winter foi quem descreveu essa alteração. O que é esse STT? Uma depressão ascendente maior ou igual a 1 milímetro do segmento ST no ponto J. O ponto J é onde termina o QRS, onda T apiculada de V1 a V6 simétricas. Não entendi, foi nada. Vamos ver aqui esse eletrocardiograma. Observem aqui nesse eletrocardiograma essa alteração do STT de Winter. Vamos ver aqui em V4, que está mais claro. O ponto J é onde termina o QRS. Então, o ponto J está aqui. Aqui está o intervalo PR. Então, observe que tem um infra de ST ascendente nessa região, junto com onda T apiculada de V1 a V6 simétrica. Não precisa ser de V1 a V6, mas aqui eu tenho de V2, V3, V4, V5 e também V6. Não tenho essa alteração em V1.
Isso também sugere DA proximal, também um paciente de alto risco de complicação cardiovascular, merecendo encaminhamento para um serviço de referência. Outra alteração, aqui mais grave, que chama mais atenção, é a famosa alteração que a gente tem um infra-DST maior que 1 milímetro em 6 ou mais derivações contíguas, mais supra de AVR ou também supra de V1. Pessoal, essa alteração sugere lesão de tronco de coronária esquerda. Observem esse cateterismo cardíaco. Eu tenho o tronco da coronária esquerda aqui. Aqui eu tenho a CX, a circunflexa, e aqui a ADA. Observem que a lesão aqui é no tronco distal, então ela pega a ADA e a CX. Se isso aqui ocluir, pessoal, o paciente vai perder mais de 50% da região do miocárdio. É uma condição grave, pode levar a choque cardiogênico, morte súbita neste paciente. Então, o eletro vai ter infra-DST maior que 1 milímetro em 6 ou mais derivações. Vamos contar aqui, D1, D2, D3 tem 0,5 milímetros, tá? Mas tem aqui de 1 milímetro. Esse paciente tem alteração também em AVF, tem aqui em V3, V4, V5 e V6. Então tem infra em mais de 6 derivações contíguas, tem supra-desnivelamento do segmento ST na região de AVR ou V1, então tem as duas aqui, e sugere lesão de tronco de coronária esquerda. Então encaminhe esse paciente para um serviço de referência o mais rápido possível. É um paciente muito grave que provavelmente vai precisar de uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Tá? Perfeito? Reconhecido os padrões eletrocardiográficos. Vamos lembrar que para a maioria dos pacientes que ficam ali um diagnóstico alternativo, que eu não sei se é um diagnóstico de síndrome coronariana aguda ou não, eu tenho que fazer o protocolo de dor torácica, e todo protocolo de dor torácica tem um marcador de necrose miocárdica que vai ajudar no nosso diagnóstico. O marcador de escolha vai ser, a partir de hoje, a troponina. Mas, Lucas, no serviço que eu estou não tem troponina. Então, você faz CKMB, mioglobina, CK, você vai fazer o que você tem disponível, mas o de escolha vai ser a troponina, preferencialmente a troponina ultrassensível, que já altera, com 1 hora de dor, já tem alteração desta troponina. A troponina sugere uma injúria miocárdica, que pode ser aguda ou crônica, então é importante seriar a troponina. Então, não levar em conta apenas uma dosagem da troponina, seriar, fazer dosagens seriadas, 0, 1, 2, 3, 6 horas, 9 horas, 12 horas, a depender do kit disponível no seu hospital. Para eu definir que meu paciente tem um infarto agudo do miocárdio, eu preciso de uma alteração de sintomas de isquemia miocárdica, uma alteração de eletro, uma nova onda Q patológica, uma imagem evidenciando isquemia na parede, ou seja, fiz um eco naquela hora da dor, tive alteração na parede anterior, então uma hipocinesia anterior ou inferior, ou um trombo na angiografia associado a uma curva de troponina positiva, através da quarta definição de infarto agudo do miocárdio, eu posso dizer meu paciente teve sim um infarto agudo do miocárdio. Então, mais uma vez, a troponina vai ser o marcador de escolha, tá? Eu posso ter troponina sensível ou ultrassensível. Se for sensível, o protocolo vai ser 0, 3 e 6 horas para seriar a troponina. Então, chegou lá com 1 hora da dor. Fiz a troponina sensível, inicialmente deu negativa, repeti com 3 horas ainda negativa, repeti com 6 horas e aumentou mais de 20% a troponina, eu tenho um aumento positivo da troponina, ou seja, o marcador de necrose miocárdica foi positivo para o meu paciente. Na ultrassensível, posso lançar protocolo até de 0, 1, 2 horas. Então, com 1 hora, eu já posso ter aumento da troponina no meu paciente. Tá? Então, aumentou mais de 20%, que era a recomendação antiga, eu vou ter uma curva positiva de troponina. Tá? A troponina também pode ser utilizada para o reinfarto, também considerando um aumento maior que 20%. Mais recentemente, pessoal, a diretriz nova de síndrome sem supra-DST trouxe o conceito que a variação vai depender do kit de troponina disponível na sua unidade. Tá? Mas para padronizar, considere maior que 20%, porque a maioria dos troponinas disponíveis aqui no Brasil, a gente vai considerar um aumento de 20% deste marcador, para dizer que tem uma curva positiva de troponina. Troponina positiva é igual a infarto? Não, pessoal. Lembrando mais uma vez, a quarta definição de infarto agudo do miocárdio, eu preciso ter sintomas ou sinais de isquemia miocárdica, alteração de eletro, alteração de eco com déficit segmentar. Então vamos lá. Se eu fiz uma troponina no meu paciente acima do percentil 99, ou seja, uma troponina que está positiva, e ela está estável, não teve curva de troponina positiva, isso sugere uma injúria miocárdica crônica, comum em pacientes que têm IC, doença
renal crônica. Aqui eu fico mais tranquilo, tá? Então, mais uma vez, mostrando que troponina não é igual a infarto. Se eu fiz uma curva de troponina, ela foi positiva, tanto elevou como teve uma queda, vamos considerar aí 20%. E esse paciente tem sinais e sintomas de isquemia aguda do torácica muito típica, irradiando para o membro superior esquerdo, diaforese, náusea, vômito, infarto agudo do miocárdio. É o diagnóstico do meu paciente em questão, tá? Ele pode ser do tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1 está relacionado à aterosclerose e trombose, que foi aquela fisiopatologia que expliquei para vocês anteriormente, por uma ruptura ou uma erosão de uma placa. O tipo 2 está relacionado à desregulação de oferta e demanda. Então, é um paciente que já tem uma placa aterosclerótica, por exemplo, que não causa uma oclusão, entretanto, está sangrando, então tem um desbalanço oferta e demanda, fez um aumento da pressão arterial, um pico hipertensivo, então um pico hipertensivo pode levar um aumento de pós-carga, então pode levar esse desbalanço oferta e demanda. Um ataque à arritmia, pelo mesmo motivo do pico hipertensivo da hemorragia, pode levar a um ataque cardíaco, então aumento do consumo miocárdico pode levar a aumento de troponina relacionado aí ao infarto tipo 2. Teve uma curva positiva, mas não tem sintomas sinais clássicos de uma síndrome coronariana aguda. O paciente não tem nenhum equivalente anginoso, então eu tenho uma lesão miocárdica aguda, uma injúria miocárdica aguda, que pode ser por uma miocardite, uma fibrilação atrial, um quadro de sepse. Tá? Então, atenção, troponina não é igual a infarto. Tem que ter uma clínica sugestiva, alteração de eletro, alteração de eco, junto com a troponina positiva, eu fecho aí o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, definição aí da quarta diretriz de definição universal de infarto agudo do miocárdio. Classificando os tipos de infarto. O tipo 1, complicação de placa aterosclerótica, você já conhece, é o que a gente está falando aqui nessa aula. O tipo 2, desbalanço de oferta e demanda de oxigênio, condições como taquiarritmias, uma hemorragia grave, um pico hipertensivo pode levar infarto tipo 2. O tipo 3, morte súbita na vigência de sintomas e alterações eletrocardiográficas que sugerem IAM, mas não deu tempo de fazer uma troponina, como por exemplo. Então, o paciente que chegou numa emergência, teve uma dor torácica, morte súbita, não deu tempo de colher exame, então é provavelmente infarto tipo 3. O tipo 4 pode ser dividido em 4A e 4B, sendo 4A relacionado à complicação de angioplastia coronariana, o 4B relacionado à trombose de estente e o 5 relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica. Tá? Então, a classificação aí do infarto agudo do miocárdio. Então, pessoal, conversei com o meu paciente, anamnese, exame físico, normalmente o exame físico ele vai ser normal, tá? Fiz a probabilidade de ele ter ou não uma síndrome coronariana aguda, defini que através disso ele tem uma síndrome coronariana aguda. O primeiro passo vai ser diferenciar, é uma angina instável ou infarto sem supra? Como é que eu diferencio as duas condições? Troponina. Se a troponina ela for positiva, eu vou ter um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Esse paciente de cara já é um paciente de alto risco cardiovascular, então ele já tem indicação de internamento hospitalar. Se porventura a troponina veio negativa, eu tenho um quadro de angina instável e aí eu tenho que lançar mão de estratificação de risco de evento cardiovascular adicional para o meu paciente. Tá? Uma das mais conhecidas e mais fáceis de ser realizada é a classificação de TIMI-RISC. Então, o TIMI-RISC vai levar em conta 7 variáveis para definir o risco cardiovascular de evento cardiovascular do meu paciente. Então, o time vai levar em conta a idade, se ela for maior ou igual a 65 anos, então o paciente vai ter 1 ponto. 3 ou mais fatores de risco para doença arterial coronariana, hipertenso, diabético, tabagista, síndrome metabólica, dislipidemia. 2 ou mais episódios de angina nas últimas 24 horas. Um CAT prévio com estenose maior que 50%, tá? A importância de perguntar se o paciente já fez algum exame invasivo ou não invasivo previamente. Marcador de necrose miocárdica elevado. Então aqui vai a primeira crítica ao TIMI-RISC. Lembra que falei para vocês anteriormente, uma troponina positiva, uma curva de troponina positiva no paciente com uma clínica que sugere uma síndrome coronariana aguda, já é um paciente com infarto sem supra, já é um paciente de alto risco. Então o TIMI-RISC, se o paciente tem uma troponina positiva e não tiver nenhum outro fator aqui, ele seria considerado um paciente de baixo risco se tivesse apenas um marcador elevado. Então, os scores que a gente tem, nenhum é perfeito, eles se sobrepõem, eles se juntam para estratificar o nosso paciente. Muita atenção
com relação a isso, tá? AS nos últimos 7 dias e INFA-DST maior ou igual a 0,5 milímetros. Então, eu posso ter até 7 pontos. Se meu paciente ele tiver 0 a 2 pontos, ele é um paciente de baixo risco. 3 ou 4 ele é intermediário, 5 ou mais é um paciente de alto risco. Nestes pacientes aqui, eles têm indicação de internação hospitalar. No paciente de baixo risco, eu posso ou não internar o meu paciente. Posso fazer até um tratamento ambulatorial para esse paciente em questão. Na prática, todos os pacientes vão ser encaminhados para um serviço de referência e lá o cardiologista que vai avaliar esse paciente vai definir se ele vai precisar de internamento ou não, vendo outras variáveis para o seu paciente. Mas veja como fica bonito. Você aí na UPA, numa emergência, coloca lá síndrome coronariana aguda sem super-DST, time risco tal, baixo, alto ou intermediário. Vai soar muito bonito aí quando chegar num serviço de referência para o cardiologista avaliar. Eu tenho outro score também chamado de estratificação, que é o Grace Score. Então, o Grace Score é uma calculadora que utiliza várias variáveis para definir o risco do meu paciente. Então, ele vai levar em conta a idade, a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica, a creatinina. Então, uma crítica aqui, eu vou ter que esperar um exame complementar para definir se meu paciente é ou não um paciente de alto risco. A classificação de Killip-Kimball, ela foi feita inicialmente para os pacientes com supra-DST. Então, Killip 1 é um paciente que não tem nenhuma alteração na ausculta pulmonar. O paciente Killip 2 tem crepitação no terço inferior. O Killip 3 é um edema agudo pulmonar e o Killip 4 é um choque cardiogênico. E PCR na admissão, alteração do ST e elevação de marcador de necrose miocárdica. Então, coloco já nessa calculadora aí, eu posso acessar em qualquer tipo de calculadora, medical, que você tiver no seu celular, ele vai me dar o Grace do meu paciente. Se for um Grace maior que 140, é um paciente de alto risco, menor que 109 é um paciente de baixo risco, valores entre 109 e 140 é risco intermediário. Lucas, fiz o time, deu um time intermediário, fiz o Grace, deu um Grace de alto risco, eu vou considerar o quê? O pior cenário, então o Grace vai se sobrepor ao time risco nesta situação. Um score mais recente, pessoal, que foi lançado na última diretriz, é o famoso chamado Score Heart. Tá? O Score Heart vai levar em conta 5 variáveis. O H de história, o E de eletrocardiograma, o A de anos e idade, o R de risco de fatores e T de troponina. Observe, uma história altamente suspeita vai pontuar 2, moderadamente suspeita 1, pouco 0. O eletro, uma depressão significativa do segmento ST, 1, distúrbio de repolarização inespecífico e 0, normal. Idade, maior ou igual a 75 anos, quanto maior a idade, maior o risco, 2 pontos, menor que 0,45, 0 pontos. Fator de risco para doença aterosclerótica, os fatores de risco que ele leva em conta no Score Heart são dislipidemia, DAC precoce, hipertensão, diabetes, tabagismo e obesidade. 3 ou mais fatores de risco, 2 pontos, 0, nenhum. E a troponina, 3 vezes o limite superior da normalidade, maior ou igual a 3 vezes, 2 pontos, se menor que o limite superior, 0 pontos. Então, vou somar o Score Heart do meu paciente. Então, o Score Heart é bom para diferenciar os pacientes de baixo risco. Então, um Score Heart menor ou igual a 3, esse paciente é um paciente de baixo risco, pessoal. Eu posso mandar esse paciente para casa, encaminho ele ao cardiologista para uma investigação adicional a nível ambulatorial. Então, o Score Heart é muito bom para definir preciso ou não preciso internar o meu paciente, ou seja, preciso ou não encaminhar para um serviço de referência o meu paciente em questão. Tem também o score pontual, que foi lançado por Braunwald, que é o grande pai aí da cardiologia. Tá? Então, os pacientes que têm um risco intermediário alto são pacientes que, na sua história, têm piora dos sintomas nas últimas 48 horas. Então, tem uma dor torácica que piorou nas últimas 48 horas. É um paciente de risco, pelo menos, intermediário. Um paciente com idade muito avançada, maior que 70 anos, já tem DAC prévia, uma dor que durou mais de 20 minutos, esse paciente já é um paciente de risco intermediário alto, já merece internamento hospitalar. O eletro tem uma T negativa no contexto clínico adequado, uma Q patológica, um INFA-DST maior ou igual a 0,5 milímetros, alteração dinâmica do ST, ou seja, fez um supra-transitório, um INFA-DST transitório, uma T negativa transitória, fez TV ou FV no contexto doutorácica, pessoal, mesmo que não tenha supra no eletro, já é um paciente de alto risco, merece aí internamento hospitalar no serviço de referência. No exame físico, normalmente ele é normal,
mas fez edema de pulmão, no contexto endotorácica atípica, piora o surgimento de um sopro mitral, ou seja, está fazendo isquemia de musculatura papilar, fez uma B3, fez uma B4, fez hipotensão durante a dor, pessoal, esse paciente tem uma doença grave, uma doença aterosclerótica mais grave, já é também um paciente com risco intermediário ou alto. Então observem que os scores vêm para se complementar, nenhum é superior ao outro, tá? Eles vêm para se complementar e você ajudar o seu paciente na sua estratificação. Então, pessoal, sei que é muita informação, mas vamos resumir tudo aí nesse fluxograma. Então, vamos diferenciar, definir para onde vai o nosso paciente. Dor torácica aguda, suspeitei de síndrome coronariana aguda através de história clínica, exame físico, fiz um eletro que não mostrou supra em menos de 10 minutos, fiz a troponina e lancei mão aqui do meu score heart. Vamos para os extremos. Se é um paciente que tem uma angina refratária, uma instabilidade hemodinâmica, hipotensão, instabilidade elétrica, TVFV, edema agudo de pulmão, supradegeneralamento do segmento ST transitório, pessoal, esse paciente, independentemente de história clínica, de troponina, de score heart, de eletro, esse paciente é uma síndrome coronariana de muito alto risco. Ou seja, esse paciente já merece internamento hospitalar de cara. Esse aqui eu não tenho dúvida o que vou fazer, tá? Do outro lado, eu tenho um paciente com eletro normal, com a troponina que foi menor que o valor de corte ultrassensível, com a dor torácica que durou mais de 6 horas. Então, se durou mais de 6 horas, sendo a troponina convencional ou não convencional, já devia ter aumentado. Se a troponina veio normal, esse paciente provavelmente não é um paciente com a síndrome coronariana aguda, mas vamos continuar o nosso fluxograma. O paciente do meio aqui é o paciente que dá a maior dúvida. Um eletro normal com a troponina menor, ultrassensível menor que o corte, mas com a dor torácica menor que 6 horas, atenção, pode ou não pode ser uma síndrome coronariana aguda. Eletro normal e ou troponina acima do corte aqui com a dor torácica menor que 6 horas, será que é só um aumento de troponina que o paciente já tinha cronicamente ou vai fazer uma curva de troponina? Para este paciente em questão, eu vou fazer uma nova dosagem de troponina ultrassensível em 1 hora. Se for troponina convencional, a próxima dosagem vai ser feita em 3 horas, tá? Então, atenção para saber no local que você está se a sua troponina é ultrassensível, sensível ou convencional. Então, pessoal, fiz a nova troponina para o meu paciente aqui do meio, não teve variação de troponina, beleza, ainda não dá para descartar por completo. Troponina ultrassensível indisponível para o meu paciente, eu posso observar e considerar um eco transtorácico no meu paciente. Por que o eco nesse paciente? Se tiver alguma alteração segmentar, opa, o diagnóstico é uma provável síndrome coronariana aguda, ou vou lançar mão da troponina sensível ou convencional em 3 a 6 horas. Se não teve variação de troponina ultrassensível no meu paciente, esse paciente vem para esse lado aqui, assim como aquele paciente que tinha um eletro normal, uma troponina ultrassensível normal, com a dor torácica que durava mais de 6 horas, vem para cá. É um paciente sem dor, o score heart menor ou igual a 3, ou seja, baixo risco, e diagnóstico diferencial excluído, ou seja, não é um TEP, não é dissecção aórtica, através da conversa, de um raio-x de tórax, eu posso definir isso daqui, reavaliação ambulatorial. Então, posso mandar esse paciente para casa com muita tranquilidade, através desse fluxograma aí de 2021 da nossa diretriz brasileira de cardiologia das síndromes coronarianas agudas sem supra de ST, tá? Se o paciente, por exemplo, fez a observação, troponina convencional, e essa troponina teve uma variação importante, o eletro fez alguma isquemia, alterou a troponina, o eco tem alteração de motilidade, é igual a internação hospitalar. Se o paciente tem um diagnóstico duvidoso ou um heart score maior ou igual a 3 e não se encaixa no paciente que tem alteração de troponina, não se encaixa no paciente que tem alteração de eco por motilidade segmentar, nem é um paciente de muito alto risco, eu interno esse paciente e faço uma estratificação não invasiva. Teste ergométrico, cintilografia, um ecoestresse, porque eu estou na dúvida se é ou não diagnóstico. Na dúvida, melhor internar. Se eu não tenho dúvida, eu posso mandar para uma reavaliação ambulatorial. Perfeito, pessoal. Fluxograma muito importante para você ter na sua cabeça. Tira a foto, guarda no celular, no bloco de nota, porque isso vai lhe ajudar bastante a diferenciar se esse paciente merece ou não internamento hospitalar, ou seja, um encaminhamento para um serviço de referência.